E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Adriano Isídio. Vou passar aqui para te dar mais uma dica, né? Então, na sequência de dicas em relação aos crimes contra a administração pública, agora a gente vai analisar o crime de concussão. Então, me acompanhe aqui na leitura da lei. O dispositivo do artigo 316 diz o seguinte, tá? Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, meus amigos, nós estamos diante de um crime que possui como núcleo do tipo o verbo, a ação criminosa, a exigência, o ato de exigir. Então, aqui nós temos um funcionário público que no exercício da função, ou seja, ele está ali trabalhando em prol da administração pública, ele está desempenhando suas atribuições, seja na condição de um agente de segurança pública, seja um agente de trânsito, seja um agente de saúde pública, ou pode estar agindo em razão dela. Então, ele não está no exercício da função, ele não está de serviço, ele não está trabalhando naquele momento, mas ele invoca a função pública para poder exigir a vantagem daquele particular. Um detalhe interessante que a gente precisa observar é entender do que se trata essa exigência. Por quê? Se aparecer na prova de concurso, o funcionário público fulano de tal exigiu vantagem de um particular. Tranquilamente isso é crime de concussão. Mas as bancas de concurso elas não estão mais cobrando as questões utilizando apenas o verbo, porque é muito fácil de identificar. Então, muito provavelmente, você vai se deparar com um caso concreto, uma situação, e você vai ter que interpretar a situação ali assimilando que se trata de uma exigência. Essa exigência ela vem revestida de uma ameaça. Então, esse funcionário ele vai exigir a vantagem alegando aquele particular que irá fazer algo contra aquela pessoa caso ela não entregue aquilo que ele deseja. Mas o que seria essa ação do funcionário causando assim algum prejuízo ou dano a esse particular? Bem, tem que ser algum ato que ele possa executar dentro das suas atribuições como funcionário público. Vou te dar um exemplo interessante. Imagine aí que um fiscal de tributos, municipal, vai fazer uma fiscalização e ele detecta que aquele comerciante está com todos os tributos em dia. Ele pagou todos os tributos corretamente. Mas o indivíduo, o funcionário público, ele cobra o pagamento de um determinado valor para ele, alegando ao comerciante que caso este não o pague, ele vai fechar o estabelecimento. Bem, o ato de fechar o estabelecimento está dentro das suas atribuições? Ele tem poder de polícia para isso? Tem poder de polícia sim. Então, nesse caso, nós temos uma concussão. Imagine uma outra situação. Uma pessoa é parada numa blitz de trânsito e, naquele momento, o guarda detecta que aquela pessoa está sem o cinto de segurança. O que o guarda tem que fazer? Lavrar a multa, obrigar a pessoa a colocar o cinto de segurança e assim a pessoa é liberada. Tranquilo. Só que no momento, o funcionário, o agente de trânsito, diz assim para a pessoa: se você não me der 100 reais, eu vou guinchar o teu carro. Bem, ele tem esse poder para isso? Tem, mas não nessa situação. Então ele está utilizando o poder que o Estado confere a ele para utilizar aquilo como instrumento de coação e coerção contra aquela pessoa, obviamente ali obrigando a pessoa a entregar a vantagem que ele deseja. Um crimezinho que às vezes acaba confundindo um pouco é o crime de corrupção passiva, na modalidade de solicitar a vantagem. Porque perceba, quando o funcionário ele solicita a vantagem, ele não vai utilizar nenhum método, nenhum meio de coerção sobre a pessoa. Então vou te dar um exemplo. De novo, blitz de trânsito. O cidadão foi parado, foi verificado que ele estava sem o cinto de segurança. O guarda vira para ele e diz assim: olha, se você me der 100 reais, eu te libero. Mas se o senhor não me der os 100 reais, eu vou lavrar a multa. Há uma opção por parte desse particular. Esse motorista tem a opção de dizer: pode lavrar a multa, não tem problema nenhum, eu pago a multa. Ou, se ele quiser pagar o valor solicitado pelo funcionário, ele paga o valor e assim vai ser liberado. Então perceba que na concussão, o agente do Estado, o funcionário público, ele utiliza algo
para obrigar a pessoa a dar a ele a vantagem que ele deseja. Na corrupção passiva, ele apenas solicita. Se aquele particular não me der o que eu estou pedindo, eu não vou fazer nada contra ele. Muito embora a concussão seja um crime que pareça ser mais grave, obviamente, que a corrupção passiva, vocês acreditam que até antes do pacote anticrime, antes da Lei 13.964 de 2019, o crime de concussão tinha uma pena menor que a corrupção passiva? A corrupção passiva tem uma pena de 2 a 12 anos, ao passo que a concussão tinha uma pena de 2 a 8 anos. Agora, ambos os crimes têm a mesma pena. Isso também é alvo de discussão pela doutrina, entendendo que a concussão merece ter uma pena maior que a corrupção passiva. Então agora, os dois crimes, concussão e corrupção passiva, têm uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Um outro crime que também pode causar uma certa confusão com a concussão é o crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal. A extorsão é um crime contra o patrimônio, onde o agente criminoso ele utiliza violência ou grave ameaça para obrigar a vítima a entregar a vantagem que ele ali deseja. Perceba que violência e grave ameaça são formas de coação muito mais graves, muito mais severas do que a exigência ali prevista na concussão. Mas um funcionário público pode praticar extorsão? Claro que sim. Imagine então que um policial ele exige que um comerciante pague a ele um valor mensalmente. Caso contrário, aquele policial vai matar a família desse comerciante, vai sequestrar a filha do comerciante, vai destruir a empresa do comerciante, vai atirar dentro daquele estabelecimento comercial. Então, isso são hipóteses de grave ameaça. Ou aquele policial pode agredir o indivíduo dizendo: me dá o dinheiro que eu quero, senão você vai apanhar mais, e se mês que vem não me pagar, vai apanhar de novo. Ele está utilizando ali violência. Então, na extorsão, eu tenho violência ou grave ameaça. E ali, essa grave ameaça é a promessa de causar um mal injusto, algo que esteja fora das minhas atribuições. Porque em nenhum momento a lei diz que o policial pode sequestrar alguém, espancar alguém, matar alguém. No caso da concussão, aquilo que o funcionário promete que vai fazer para prejudicar a pessoa está dentro das suas atribuições, mas não é aplicável naquele caso. Perfeito? Então conseguimos já entender aí esses parâmetros básicos entre concussão, corrupção passiva e concussão e o crime de extorsão. Beleza? Vamos seguir. Agora eu vou te mostrar um outro crime, que é o crime de excesso de exação. Me acompanhe aqui. No excesso de exação, a figura do parágrafo 1º do artigo 316 diz o seguinte: se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, observe que o excesso de exação ele é muito característico, ele é muito fácil de identificar. Porque naquela situação eu tenho um funcionário que vai fazer a cobrança de um tributo, mas na hora ele detecta que o tributo é indevido. Ele sabe que o tributo é indevido, ou pelo menos ele deveria saber que aquela cobrança é indevida. Nesse exato instante, nós temos a prática de um excesso de exação. O excesso de exação também pode ocorrer na hipótese em que o tributo é devido. O comerciante, o cidadão, tem que pagar o tributo. Mas o funcionário, ele emprega o meio vexatório. O que é o meio vexatório? É um meio constrangedor, humilhante, ultrajante. Então imagine que esse funcionário, para obrigar aquela pessoa a pagar o tributo que é devido, prega cartazes dentro do estabelecimento comercial informando publicamente que aquele cidadão está devendo o órgão de contribuição, o órgão de fiscalização fazendária do município ou do estado, e ele diz também o valor que aquele empresário deve. Então ele diz: olha, esse empresário está devendo 50 mil reais aos cofres públicos municipais, é um empresário caloteiro que não cumpre com as suas obrigações e ele está sendo cobrado nesse exato momento
um valor que ele deve pagar. Pô, ele tá bem, tudo bem, eu tenho que pagar, mas esse não é o meio correto de cobrar. Estou sendo colocado numa situação constrangedora. Isso é excesso de exação. Tudo bem, então eu tenho o excesso de exação, tributo devido, meio vexatório. E o que é um meio gravoso? É um meio intimidatório. É um meio contundente de cobrança. Então o cara, ele vai me notificar que eu estou devendo, né, a contribuição, e naquele momento ele também faz a exigência do pagamento dessa contribuição, né, desse tributo, e nesse caso é um tributo devido, mas ali eu estou sendo intimidado a efetuar esse pagamento. Beleza? Então, cuidado com essas hipóteses também para o excesso de exação. E vamos agora analisar a última figura no parágrafo 2º, que é o excesso de exação qualificado, tá? Observe que a pena agora é uma pena maior. É uma pena que vai variar de 2 a 12 anos. Então, qual é a figura do excesso de exação qualificado? Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, na figura do excesso de exação qualificado, aquele funcionário ele recebeu o pagamento do tributo ou contribuição social e, em vez de recolher aos cofres públicos, ele se apodera desse valor. Pode parecer que ele tenha praticado um crime de peculato. Só que nessa situação, em razão da especialidade, se ele recebeu tributo ou contribuição social que deve ser repassado aos cofres da administração pública e ele se apodera desses valores, nós temos o crime de excesso de exação qualificado. Perfeito? Então, meus amigos, lembrando que concussão é crime formal, é crime próprio, e nesse caso não há necessidade que esse funcionário receba efetivamente a vantagem para a efetiva consumação do delito. Por isso nós chamamos que é um crime de consumação antecipada. Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima dica, um grande abraço.